Essa é mais uma discussão do canal Bioética da Governança. Hoje nós vamos tratar de uma questão estratégica para o desenvolvimento do nosso país, que é a questão da interação entre a universidade, o conhecimento científico, e a comunidade, sendo aí, né, por comunidade, entendendo não só as empresas, mas também os vários tipos de instituições e organizações populares, né? Então, nós vamos aqui discutir, bom dia, nós vamos discutir uma iniciativa que foi feita em Minas Gerais, né, com os colegas aqui presentes, o Celson, o João, o Elson, né, que criaram, né, a Sociedade de Interação Universidade-Comunidade. Nós vamos discutir um pouco essa iniciativa, né, qual foi a proposta, e discutir de um modo mais amplo essa questão, né, de como promover essa interação do conhecimento científico e tecnológico que nós temos na universidade com a comunidade, certo? Então, eu passo a palavra para o Celson, que vai iniciar fazendo uma exposição dessa proposta. Depois nós teremos, né, os colegas da diretoria, né, da Sociedade de Interação Comunidade e Universidade, que vão expor, né, a proposta e vamos discutir com os colegas Luiz Gonzaga, Chavegato e José Otávio Pompeu e Silva. A satisfação muito grande estar aqui com essa oportunidade de discutir a CIUC, né, a sociedade. É interessante notar que os três aos quais o Alfredo se referiu, que o João Senzi, o Elson Pen e eu, nós somos sobreviventes, né? Porque em 92 nós registramos os estatutos da sociedade em cartório. Os estatutos, aliás, o João Senzi vai fazer uns comentários sobre os estatutos aí. Não é? O Elson falará um pouco também sobre aplicações concretas. Eu vou fazer um geral aqui. Mas o que acontece então é que nós três escapamos em 92. Essa sociedade ela nasceu em apoio à instalação da UENG, em que então aí o Elson Penha, o João Senzi são precursores importantes. Então, esses dois engenheiros, né, são empresários, né, que têm a preocupação de empresário de estar brigando com o mercado, mas, ao mesmo tempo, eles têm a nossa preocupação. Eles sabem que sem tecnologia não tem economia. Né? Mas eles têm que estar brigando com o mercado. É um peso que nós, outros acadêmicos, não temos tão a ponto de nos incomodar tanto. Né? É por isso que essa parceria é importante. Né? Você tem empresários que pensam como o João Senzi e o Elson Penha. Foi isso que foi essa combinação que levou a Europa para frente, Estados Unidos. Isso aí, eu próprio tenho essa experiência que eu trabalhei em 70, 71, eu como preocupadíssimo com o conhecimento, pelo conhecimento, mas eu fui nutrido pela empresa, né? Pela Omega e companhia. Eles pagavam para a universidade para eu fazer o que eles queriam. Essa parceria que faltou no Brasil, falta até hoje. Né? Um motivo que vai nos levar a CIUC. Né? Mas então é o seguinte, para ir a fundo na questão, eu diria o seguinte, que nós somos homens, né, corajosos, com coragem para olhar de frente aos problemas. Né? Então, um problema que nós temos, eu faria apelo ao Pompeu, quando falou aí do Mário Pedrosa ao Lula. Né? Então, o Mário Pedrosa é uma cabeça prodigiosa, né? E tinha propostas excelentes. Em 78 parece que ele encontrou o Lula, né? E a questão é a seguinte, por que as ideias do Pedrosa acabaram não foram para frente? Quer dizer, não foram... As ideias, sim, mas não foram colocadas em prática. Por quê? O Lula começou muito bem por um lado, porém, né, depois deu no que deu, como nós estamos vendo onde é que a gente vai chegar. Né? Então, é o seguinte, eu quero fazer concretamente uma apresentação, o porquê de uma sociedade dessa, por quê, para quê, como.
por quê, para quê e como. Né? Eu prefiro começar, talvez, não é exagerando, não, é ser simplesmente realista. O que nós queremos na vida, em última análise? Assim? A gente nem se preocupa com isso, mas está na base da nossa preocupação. É sobrevivência, sustentabilidade dessa sobrevivência, com uma qualidade de vida decente, né, para todos, sem distinção de raça, cor, etc. Né? Mas também nós temos a preocupação seguinte: nós queremos ter a consciência tranquila de poder esperar um tempo de sobrevivência de vida, de permanência de vida no planeta, um tempo decente. Né? Inclusive, do jeito que a educação jesuítica que eu recebi, né? A gente teve na cabeça um negócio chamado eternidade. A gente sempre, religiosamente, trabalhou com essa muleta aí, né? Eternidade. E quando a gente cai na real, a gente vê que a eternidade tem que ser substituída, no melhor das hipóteses, por alguns bilhões de anos, né? E, lamentavelmente, é o seguinte: quer dizer, o fato de a gente ter na nossa consciência, né, Pompeu, essa certeza de que a gente vai ter um tempo de vida no planeta, um tempo razoável de vida, faz parte da nossa satisfação. Mas, Celson, é o Zé Pompeu que está falando aqui, e parece que existe um hiato. A gente tem a eternidade e tem o tempo presente, mas não tem, a gente não consegue pensar em 50 anos, 10 anos, 5 anos. Claro. O que eu quero dizer é que isso aí se alojou nos neurônios dos indivíduos, né? Então, quando ele sabe mesmo que a eternidade não seja muito possível, né? Mas se ele pensa aí 1 bilhão de anos, já está ótimo, né? Já está muito bom para os normais. Porque tem camarada que, se ele concluir que em menos de 3 bilhões de anos, né, o planeta vai ter virado fumaça, né? Ele perde o sono. Mas não estou falando das pessoas chamadas normais, né? Agora, então, sem problema. Uma coisa é a gente falar na questão do tempo real, etc. Outra coisa é o tempo subjetivo, né? Um trabalho até que eu fiz, etc. Né? Mas então é o seguinte: quando eu coloco essa questão aí, que para nós é importante a gente prever, ter a expectativa de que nós vamos ter um tempo de vida no planeta, um tempo satisfatório, para você não se preocupar com isso, porque quando você cai na real agora, isso aí é uma ilusão. Por exemplo, tem um jornalista aí chamado Roger Harbin, analista do meio ambiente da BBC, que tem um artigo que está aí no YouTube, por aí, que diz por que o calor recorde no hemisfério norte indica que algo pior está por vir. Isso não é novo. Algo pior está por vir. Você tem um calor que preocupa. Você imagina 40 e não sei quantos graus lá no Canadá, um dos países mais frios do mundo. Eu experimentei um pouco do inverno deles lá, não gostei não, é melhor. Entretanto, com picos de temperatura desse porte, e na Sibéria, idem. Né? Então, esse jornalista ele se refere à baronesa Washington, que é autora de uma lei de mudança climática do Reino Unido. Ela comenta o seguinte: cientistas preocupados não estão mais preocupados, estão apavorados. Quando você raciocina um pouco, você tem motivo para isso. Né? E a Margaret Thatcher, que é química, competente, né? Continuando, ela comentou o seguinte: a mudança no futuro provavelmente comparava implicações à descoberta da divisão do átomo, vai haver resultados que podem ser ainda mais abrangentes. A Margaret Thatcher, como química, ela sabia o que estava falando, inclusive ela não estava falando sozinha. Ela estava sendo assistida pelos maiores cientistas do mundo, não é isso? Então, ela até comentou: não adianta discutir, dizer quem é responsável, quem deve pagar, não. O sucesso só virá se a gente conseguir enfrentar os problemas num vasto esforço de cooperativa internacional. O que eu quero dizer é que esta é a realidade. Né?
os maiores cientistas estão apavorados e a solução o pessoal só vê num acordo internacional, né? Então, o jornalista comenta ainda que essas palavras fortes elas são mais significativas ainda quando você leva em consideração que elas estão sendo ditas por uma líder mundial de direita, né? De direitona, né? Não um hippie, como eu era em 1970, certo? Então, aí eu pergunto agora, qual é a nossa realidade no Brasil? Eu diria o seguinte, no Brasil nós temos motivo para ficar mais apavorados ainda. Okay? E além de ficar mais apavorados, não precisa explicar muito porquê, também envergonhados, agredidos, humilhados. E a gente está num país onde está acontecendo isso aí. Eu me lembro quando eu estava na Europa, na década de 70, eu me sentia muito orgulhoso, muito realizado de ser brasileiro. Eu era bem. Hoje é um pouco. Não tem como você se sentir tão respeitado hoje como eu senti naquela época, não. Hoje eu me sinto envergonhado. Quer dizer que. E quais os motivos? Veja bem, no Brasil, quais os riscos que nós temos para que vai ao encontro disso tudo? Por que a gente pode ficar mais apavorado do que os cientistas ali, né? Bom, basta você olhar a velocidade da destruição das nossas florestas. Eu chamo a atenção para que tudo isso que eu estou dizendo aqui tem uma ligação existencial com a Silk, que eu vou colocar há pouco, né? A destruição das nossas florestas é um negócio assim que humilha. Sabe o que quer dizer destruir milhares de quilômetros quadrados de selva, gente? O que representa 1 quilômetro quadrado de selva amazônica? Quanto custa isto, né? O que acontece é o seguinte, como disse lá a Tati e outros, é o seguinte, o planeta, o pessoal tem que trabalhar junto para evitar essa destruição, somente assim. Mas a estupidez humana faz com que, numa situação dessa, você tem um chefe de Estado discutindo aí, ameaçando fazer bombas incríveis, né? Um esmagar de não sei quem mais, tanto o Putin, pega aí o Putin, Xi Jinping e Biden, o que esse pessoal está falando, né? Não é hora, qualquer macaco retardado sabe que você tem que pensar igual a Margaret Thatcher, tem que ter união, né? Então, no Brasil, você tem isso aí, um lado, essa destruição de floresta. O Rio Doce chegou a morrer na praia. Vocês se lembram disso? O Rio Amazonas está sendo engolido pelo oceano. Daqui um tiquinho vai ter água salgada aqui em Minas Gerais, né? Desse jeito, né? Bom, isso aí, soja, né? O nosso povo sem educação, sem instrução, né? E nós temos distúrbios sérios aí na política, na economia, no nível moral, etc. Não é isso? Na economia, persiste uma rota de diminuição de nossa autoestima, de nossa autossuficiência, aliás, né? Produção dos produtos básicos nossos, de serviços, indústrias e empresas. A nossa economia é muito reduzida a um comércio ridículo de comprar e vender o que outros pensam e fazem. Se você depende de comprar e vender o que outros fazem, você será eterno escravo desse pessoal. Porque eles sabem, eles sempre sabem o que. Eles não vendem tudo que eles estão pensando, nunca. Um bom engenheiro numa boa empresa, ele mantém o emprego dele não publicando tudo, não? É o contrário da universidade. O máximo que você publica é seu sucesso. Uma empresa pode ser o contrário. O mínimo que o engenheiro publica que é o sucesso dele. É isso? Por outro lado, nós nos perguntamos o que a gente pode esperar para 2023. Por exemplo, nós temos a impressão de que nós temos um Ministério da Educação, um Ministério de Ciência e Tecnologia. Não dá para perceber isso, né? E nenhum país se desenvolveu sem ciência, educação, arte e tecnologia. A tecnologia, a arte também faz parte, porque ela ajuda a moldar cérebros, etc. Não é isso? O que nós temos no Brasil? A gente não nota que tem Ministério da Educação, não nota que tem Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses dois ministérios deveriam ser os mais importantes.
O que a gente vê, então, nos países desenvolvidos, que essa coisa aí é natural, está no DNA deles. O governo, quando tem um problema que ele não consegue resolver, a universidade resolve para eles. Idem para as empresas e idem para as Forças Armadas. É uma convivência natural. No Brasil está bloqueado há mais de 100 anos. Então, é um milagre que a gente esteja desse tamanho, não é isso? Então, aí nós temos que ter essa pergunta agora. Em 2023, nós queremos ver se nós vamos ter pelo menos um Ministério da Educação, a Ciência e Tecnologia, etc. Isso. Como é que os cidadãos, em 2023, como é que vão reagir? Mesmo se mudar a situação hoje, aí, vai haver mudança muito importante, é difícil isso aí. Porque o Centrão vai continuar, etc. Né? Não vamos discutir isso aí, né? Então, o que acontece é o seguinte: qual é o percentual de brasileiros que vão poder contar com educação, ciência e tecnologia? Portanto, que percentual de brasileiros, né, vão ter a sua mentalidade não tão fatalmente asfixiada? Né? Porque, infelizmente, o Valdo não está aqui, né, mas ele ia falar muito da relação entre escravidão e corrupção. O grande problema da corrupção é que a corrupção lá em cima, entre os mais importantes no país, os políticos, juízes, etc., dá um péssimo exemplo para a juventude. Isso desanima as pessoas, né? Então, essa é a nossa preocupação. Vejamos bem, se o Brasil continuar desse jeito, em 2023, com essa estrutura aqui, por que como é que é o comportamento inteligente europeu? Como eu disse, quando tem um problema sério no governo, ele vai para a universidade. Agora, você não precisa de ter só gênios da universidade, não. Tem que ter o hábito de fazer isso. Ainda a universidade que não dá esse apoio para o governo. Né? E lá na Europa eles tiveram a sorte de ter a desgraça da guerra que obrigou o pessoal a trabalhar, a fazer o máximo. Não é isso? Aliás, o cérebro humano ele é dotado de superpoderes. Quanto maior o desafio, mais competente ele é. Ele se comporta. Os europeus tiveram essa vantagem, então. Eles tiveram cérebros se comportando com o máximo de eficiência e tudo. Né? E aí, importante, né, Pompeu, que o Mário Pedrosa ele viveu essa realidade. Né? Ele foi para, como você disse, foi para a Suíça com 13 anos de idade. É isso? E trouxe ensinamento, formou uma mentalidade muito importante que, lamentavelmente, né, etc. Então, aí o que acontece? Então, nós temos essa pergunta angustiante. Mesmo que haja uma mudança importante na liderança política, em 2023, essa influência negativa que a gente tem hoje, ela vai persistir de uma forma ou de outra. Eu vejo um pouco difícil nós aqui entramos lá no Congresso, mudar a cabeça lá de um político, de um deputado, de um senador, é um pouco complicado. E se você muda de um e os outros, né? Então, aí, a sociedade que nós estamos costurando aí, ela tem muito a ver com isso. Né? Porque então ela vai constituir um espaço no qual o que a gente vai fazer em benefício do país não pode ser contestado por ninguém. Nós não precisamos ter o receio de ser presos pelo que nós estamos falando. Quando eu voltei da Europa, em 74, eu tinha receio de fazer um artigo teórico e ser mal interpretado, né? Porque ainda tinha gente morrendo por causa das suas ideias, não é isso? O mais importante professor um dos mais importantes professores da Universidade Federal de Minas Gerais teve um problema muito sério. Ele é um dos pais da física em Minas Gerais, o professor Francisco Magalhães. Ele teve um problema muito sério que a polícia foi na casa dele e pegou um livro de física que era o estado sólido. Estado sólido é qualquer sólido, né? Então, eles pegaram o livro dele, foi um problema. Ok? Pô, nós não corremos. O João César diz que não tem medo de ser preso. Tudo bem, mas nós não precisamos ter medo nenhum. Mas
nós não precisamos ter medo, não seja nós fizemos um espaço no qual a gente tem um espaço para respirar em qualquer situação que apareça. Que imaginemos que apareça um presidente pior do que mais estranho do que o que nós temos no momento. A gente tinha que ter um espaço para respirar, puxa, né? Não tem jeito. De que uma das funções da sociedade civil que é essa aí, não é isso? Agora, como é que vamos fazer isso aí? O que acontece é o seguinte, eu acho que tinha que ter uma CPI na universidade, e a universidade ela tem um papel muito importante, né? Mas ela, no que concerne a tecnologia, ela anda muito a reboque das grandes empresas, né? A Petrobras, a Magnesita, etc. É muito importante que, como disse ali o ministro da Indústria e Comércio em 2014, se a universidade passasse para a sociedade o que ela tem de tecnologia, o país estaria em outro patamar. Ele era um professor universitário, RMG. Como é que tem a coragem de dizer que está deixando de fazer o óbvio? E, na realidade, nós temos que chegar às micro e pequenas empresas, às empresas de porte mínimo. Por outro lado, a universidade, como ela é um ser produtor de conhecimento de todas as naturezas, é importante, então, que ela deve se organizar por algumas palavras-chave, né, que é universidade, sociedade, universidade, comunidade, sociedade, empresa. Então, a universidade, dentro da sua identidade, ela tem que dar um jeito de ir à comunidade agora, mas para tudo. Pegando a tecnologia com que ela produz, tinha que abrir a possibilidade de fornecer essa tecnologia para qualquer fabricante de pirulito, né, consertador de bicicleta, etc. Mas também olhar o lado espiritual das pessoas. Se você, então, o que a comunidade está precisando? O único jeito é de ir lá perguntar, certo? Não adianta a gente pegar aqui o professor de ciências sociais, falar, eu entendo de comunidade do mundo inteiro, e já chegar com as questões prontas. Pode dar errado. Tem que chegar e perguntar. Então, a proposta aí, a proposta da CIVIC é o seguinte, é que pegue aí os professores universitários, eles já têm uma rotina. Felizmente, aí o pessoal em São Paulo vai comentar com a gente e dizer que já, no Rio de Janeiro também, lá com o Pompeu, que já faz alguma coisa da natureza disso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo exatamente um compartilhamento interuniversitário, para cada região dar notícia da sua realidade. Nós não podemos, aqui de Minas Gerais, chegar lá em São Paulo com as receitas para as nossas demandas da comunidade aqui, não. Porque pode acontecer que não tem gente da comunidade aqui que está precisando de enxada para capinar feijão. E enquanto lá em São Paulo é mais provável que o cara está querendo comprar um trator, né? Então, por outro lado, você tem que ouvir a alma das pessoas. Como é que as pessoas estão satisfeitas com a sua religião, com a sua igreja, com a sua escola? Na sua escola física elementar, está sendo bem ensinada? Sem física elementar, um país não vai para frente. Ok? Então, o que acontece? Se os professores mandam uma rotina que já se faz, é rotina na universidade. O professor manda o aluno fazer trabalho de campo, né? Ouvir, e leva aquele material, e lá faz monografias, faz tese. Então, isso aí já é uma prática. Né? Um professor de sociologia, de psicologia, de filosofia tem mais motivo ainda para isso. Né? Então, uma vez que o cidadão vai e chega lá na comunidade, ele vai ouvir tudo. Então, a comunidade, temos que prestar atenção, é uma totalidade. A comunidade é todo mundo, compreende? É de gente que não tem emprego, de gente que não tem como encher os pratos hoje, né? E está precisando, então, de Bolsa Família, como o Elson defende com tanto orgulho, mas isso é uma parte da comunidade. Os engenheiros que estão na comunidade, os donos de botequim, todo mundo é comunidade. Esse pessoal pode não estar tendo problema de conta bancária, pode estar vendo a sua poupança crescer, mas ele pode estar sendo infeliz. Né? Então, é importante
seria importante conseguir conversar com esse pessoal. Como? Então, esse passo de ouvir é fundamental. Ouvir para saber, certo? Para cada região, vai ouvir o que a região tem para dizer. E vai variar de uma para outra, certo? Vai variar de uma para outra. Bom, mas isso então deve ser uma rotina, né? Então, o que acontece é o seguinte: para fazer o quê? Exatamente para pegar a ciência, a educação, a arte, a tecnologia que a universidade produz, inclusive usando essas coisas aí, para através dela fazer as perguntas adequadas, ouvir adequadamente. E uma vez que ouviu, saber trabalhar aquele material, trabalhar com ele tecnicamente, cientificamente na universidade e ver se construir alguma coisa que vai ser útil para a comunidade, para levar lá para fazer funcionar. Isso aí é para fazer a transferência e inovação tecnológica. Né? Para isso aí é fundamental essa coordenação aí, universidade, sociedade e empresa, que é assunto de governo. E como é que um governo corrupto vai fazer isso? Né? Essa é a questão. Né? Então, como eu estou dizendo, então a proposta aqui é um compartilhamento entre professores. E nós temos esse nome e agora cada região pode estar fazendo alguma coisa que tem outro nome, mas tem uma equivalência. Eu fiquei surpreso de ver entre os convidados do Alfredo iniciativas que coadunam com essa aí. Fiquei satisfeito também de ver o Luiz Gonzaga dizer que ele tem preocupações similares, por isso ele já foi convidado para fazer parte da sociedade, né? Um convite estendido a todos, né? Voltamos com vocês lá para um foi isso aí, né? Então eu passo a palavra para o João Senz, que é o presidente da CIUC, né, Sociedade de Interação Universidade e Comunidade, para fazer uma exposição sobre essa proposta. Por favor, liga o microfone. Ok, obrigado. Tá, o som está saindo bem aí? Bom, eu vou ser bastante breve, porque eu acho que quem tem mais a falar a respeito da CIUC aqui, principalmente o nascedouro dela e os objetivos e as conquistas que nós já tivemos aqui, vai ser o Elson. Bom, a CIUC nasceu, como disse o Celso, em 92, para a criação da Universidade do Estado de Minas Gerais, aqui em Divinópolis, um campus aqui. E ela surgiu através de um grupo bastante restrito de pessoas, que era o CDD, Conselho de Desenvolvimento de Divinópolis, que não tinha nenhum vínculo com governo, nada disso, era só pessoas da iniciativa privada que pensavam no desenvolvimento da cidade. E esse grupo, o CDD, fez essa pressão e, a partir disso, nós criamos a CIUC e interferimos aí durante muitos anos para a criação da Universidade do Estado aqui. Divinópolis não tinha nenhuma universidade na época. Tinha cursos isolados, faculdades, mas nenhuma universidade. Então, de certa forma, nós podemos dizer que a CIUC obteve um grande êxito, porque de 92, que nós não tínhamos nada, hoje nós temos 6 universidades atuando em Divinópolis. E universidades com uma atuação bastante forte, inclusive já com uma integração com a comunidade também bastante forte. O Elson inclusive a de São João del Rei, né? Está aí o Luiz Gonzaga. Pois é. E a de São João é uma das que estão se espalhando mais para a comunidade do que as outras. O Elson vai poder falar a respeito disso, porque eu costumo dizer que o Elson
é que é o pai dessas universidades aqui em Divinópolis, que a grande batalha dele, o esforço todo dedicado dele nesse sentido de atrair essas universidades para cá, é que nós devemos o que hoje temos. E ele continua, permanece aí nessa atividade. Diga lá, Celso. Fala um pouquinho sobre os estatutos, né? Rapidamente, né? Os estatutos. Sim, o Estatuto da CIUC ele nasceu exatamente com esse objetivo, e é o objetivo nosso até hoje, de aproximar a universidade da comunidade, das empresas, de toda a sociedade de forma geral, de envolver esse meio todo para que esse desenvolvimento possa ser espalhado. A Universidade Federal de São João, por exemplo, já tem uma grande integração aqui com a comunidade em vários aspectos. Ô, João, e interação com todas as universidades do mundo, né? É lógico. Do mundo. Isso aí é o óbvio. Tem que explicitar. Tem que explicitar. Mas é o principal, mas é o tão óbvio. Eu vou deixar que o Elson fale um pouco mais da CIUC, porque, como eu disse, eu, pelo menos, o considero o pai dessas universidades todas que nós temos aqui, e ele é realmente um grande batalhador nesse sentido dessa integração da universidade com a comunidade. Eu sou só o presidente no papel. Diga lá, Elcio. Bom dia a todos. Eu agradeço as palavras, a generosidade do João César aí. Humildemente, a gente tentou trabalhar a expansão universitária aqui na nossa cidade, na nossa região, a partir do conhecimento da importância. Eu trabalhei muitos anos em Uberlândia e vi o pessoal de Uberlândia trabalhando de uma forma incansável pela universidade e com resultados muito interessantes. Um dia, conversando com o presidente da UGAR, naquele tempo era outro nome, era CTVC, ele me falou assim: olha, ele é uma pessoa muito dinâmica, tem uma influência muito grande na cidade de Uberlândia. Ele me falou o seguinte: eu vejo Uberlândia, eu vejo dois tempos diferentes em Uberlândia, um antes e outro depois da universidade. A universidade revolucionou a cidade de Uberlândia e o Triângulo Mineiro e conseguiu resultados espetaculares. Mas, na verdade, é o seguinte: quando a gente parte para o aspecto da cidade, da região, como o professor Celso citou muito bem, cada um tem suas características, as suas peculiaridades, né? Mas nós sentimos aqui que, como a universidade é o polo do desenvolvimento, é o grande guarda-chuva do conhecimento, então o desenvolvimento ele tem que passar pela universidade. Quando ele não passa pela universidade, ele costuma andar com as pernas bambas, né? E a universidade, então, tem um papel, eu imagino, né, um papel muito importante, além da formação de profissionais, né, nos seus diversos setores, ela tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da região, da cidade, da região onde ela existe, né? Isso é um primeiro passo, vai construindo o alicerce e, a partir daí, vamos resolvendo os problemas da comunidade e, quem sabe, vamos chegar lá nos problemas do Brasil todo, né? Mas cada região de uma forma diferente, em função das suas características, né? Mais importante que a universidade precisa tomar essa iniciativa, porque ela tem o conhecimento acima da média de uma comunidade. Então, ela precisa tomar essa iniciativa para que haja, eu gosto muito desse termo, uma sinergia, né? Eu gosto muito desse termo porque ele tem um caminho de ida e volta, tem mão e contramão, né?
com a comunidade. Então, a universidade precisa dar os primeiros passos, né? É claro que em muitos lugares ela já está bem avançada nesse aspecto, né? Mas eu vejo aqui na nossa região que lá vai, pouco a pouco nós vamos conseguindo avançar nesses caminhos, né? Mas a universidade precisa fomentar condições para que essa sinergia aconteça, né? E a partir disso, ela auscultar, né? O médico usa muito esse termo, auscultar a comunidade para ver quais são os problemas, onde ela pode entrar. Eu acredito que existe uma palavra muito importante, chama conquista. A universidade precisa conquistar esse espaço, essa interação com a comunidade. Então, ela tem que conquistar as pessoas, as entidades, as autoridades, e as empresas, né? Através dessa sinergia, né? Eu até fiz um exemplo, né? Apenas a título de exemplo, né? A parte social é uma das partes mais importantes, porque a formação que a gente possa dar para as pessoas, né, ela é fundamental para esse desenvolvimento. E a erradicação da pobreza era indispensável, né? A fome é um grito, é uma demanda muito grande que ainda existe em muitas de nossas cidades, né? E hoje, por exemplo, existe o programa Bolsa Família, né? Esse programa, na verdade, a gente precisa descobrir quais são as pessoas vulneráveis, a sociedade que está precisando mais de um apoio para poder, sobretudo, andar com as próprias pernas. Eu vejo o grande caminho que a gente possa fazer para as pessoas é ajudar essas pessoas a andarem com as próprias pernas, né? E a redução do assistencialismo, né? O ideal vai ser o dia, né, que o assistencialismo vai ficar somente assim para as pessoas inválidas, as pessoas muito idosas que não conseguem trabalhar, e coisa desse tipo, né? Mas hoje nós estamos ainda muito longe disso. Então, eu citei o Bolsa Família porque como exemplo, né, que se possa desenvolver, né, nós podemos fazer uma série de trabalhos na tecnologia, nas indústrias, na inovação, no empreendedorismo, né? Mas o Bolsa Família é uma coisa interessante, que se a universidade resolver atuar para conseguir a porta de saída para a Bolsa Família, ela vai conquistar. Eu acredito que ela vai dar um passo importante na conquista dessa comunidade, né? É apenas um exemplo, não quer dizer que nós tenhamos que fazer isso. Mas eu, por exemplo, já sugeri isso em diversos momentos aqui da nossa comunidade, que houvesse uma criação de um comitê, de uma comissão interdisciplinar, ou de várias comissões interdisciplinares, para conversar, né, sabendo dessa demanda da fome, do desemprego, da capacitação que as pessoas não têm, fazer o diagnóstico de cada família desse Bolsa Família. São as pessoas mais necessitadas, normalmente, não são todas cadastradas, e, por exemplo, a universidade, na sua área social, né, poderia criar essas comissões interdisciplinares em comum com a prefeitura, em comum com outras entidades, associação comercial, entidades de classe, entidades beneficentes, para poder trabalhar em conjunto e falar a mesma língua. É importante falar a mesma língua. Hoje, na área social, se vê muita coisa desse tipo. Todas entusiasmadas em resolver os problemas da pobreza, mas acaba uma pessoa ganha cobertor e está precisando de comida. O outro está precisando de comida, ganha cobertor. Então, se todo mundo começar a falar a minha linguagem, as pessoas certas vão receber o que precisa realmente, né? Então, o diagnóstico, né, dessas famílias vai citar uma série de problemas, né? Por exemplo, o aspecto a pessoa tem todas as condições de trabalhar, mas não sabe nada, né? Então, vamos colocar essa pessoa, capacitar essa pessoa. Não você publicar um
na televisão ou no jornal e falar, tem inscrição para isso, inscrição para aquilo, a pessoa não vai. Então, é preciso que essa comissão vá até cada uma dessas famílias e faça o seu diagnóstico e elabore planilhas, né, de acompanhamento até solução final, definindo quem que vai fazer, como que vai fazer, né, e que recursos que vai precisar, e estabelecer esse trabalho que pode conquistar uma determinada comunidade. Mas é apenas um exemplo, né? Nós aqui fizemos também já uma coisa muito interessante, é que as diversas universidades e faculdades, apesar de serem muito boas, muito competentes, mas elas não conversavam entre si, elas não se conheciam. Um reitor, um diretor de uma universidade não conhecia o da outra, não conversava. E, de repente, essa interação podia ocorrer também entre elas, conversando e agregando valor aos seus trabalhos, seus conhecimentos, né? Então, nós fizemos esse trabalho junto com a Associação Comercial e Industrial aqui de Vinópolis, reunimos todo esse pessoal, né? E eles passaram a se entusiasmar com essa causa da comunidade e passaram a conversar, né? Hoje elas conversam, né? O Cefet, no seu curso de mecatrônica, por exemplo, produz trabalhos para a Universidade Federal aqui, né? E a Universidade Federal faz estudos para o Cefet aqui, né? Para a Universidade do Estado e tal. Então, essa conversa passou a existir. Hoje é bastante Federal forte. de São João del Rei. Federal de São João del Rei. A UFSJ, que é a nossa Universidade Federal, hoje ela faz um trabalho, além do trabalho de pesquisa, que é muito bom aqui, né, sobretudo na área de biotecnologia, ela interage bem com a comunidade, sobretudo a partir do Covid-19, ela criou laboratórios, né, a partir do que ela já tinha, ela criou laboratórios específicos para poder trabalhar os problemas do Covid, com testes, e essa parceria, inclusive, pela cessão dos seus próprios freezers para a comunidade armazenar a vacina da Pfizer, né, que precisa de uma temperatura muito baixa, né. Então, assim, em resumo, nós tentamos fazer aqui uma cidade tecnológica, onde a gente pudesse atrair empresas de alta tecnologia e, além disso, sobretudo, colocar lá dentro a universidade. Era um projeto que se chama de terceira geração, em que a universidade ela ia ficar dentro desse local, dessa região, as pessoas iam morar ali também, e as empresas de alta tecnologia ali, de maneira que a pessoa estava sempre conversando, até no domingo, nadando na piscina lá, estava conversando sobre os seus projetos, essa interação, essa sinergia, né? Mas esse projeto ainda, infelizmente, ainda não saiu do papel, mas eu acredito que a universidade tem um importante trabalho que possa ajudar a viabilizar isso aí, né? Nelson, se você me permite só uma interrupção sobre a Universidade Federal de São João aqui, nós já temos aqui também uma boa integração dessa universidade com empresas. Eu tenho conhecimento aí de uns 2 ou 3 projetos com empresa de tinta, com a Farmax, e com uma empresa de carne do Cajuru. Eles estão já também bastante fazendo essa integração com empresas aqui para desenvolvimento de produtos. Verdade, sem dúvida. Esse da Farmax, por exemplo, é um trabalho muito interessante na área de desenvolvimento de produtos, né? Mas ela, além disso, ela tem favorecido, tem trabalhado muito na área do empreendedorismo e já criou diversas startups aqui, né? E inclusive premiadas a nível nacional, a nível internacional aqui,
realmente com resultados muito interessantes. Em resumo, era mais ou menos isso que eu imagino. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta para vocês, é a seguinte: Uberlândia e Divinópolis, né, assim como lá na Suíça, em Lausanne, o Celson mencionou, né, que as empresas fazem esse meio de campo, essa ligação entre a pesquisa na universidade e a sociedade, né, a comunidade. Mas muitos locais do Brasil, nós não temos empresários fazendo essa mediação, né? E, além disso, tem uma geração de empresários cujos filhos estão na universidade, mas esses empresários eles já têm outra maneira de proceder, né, que não utiliza esse conhecimento, essa tecnologia das nossas universidades, né? Temos casos até assim, né, por exemplo, no agronegócio, né, que a Embrapa fez a pesquisa, forneceu, né, o conhecimento, e esse conhecimento é aplicado no agronegócio, mas não se faz mais pesquisa para dar conta daqueles problemas que o Celson colocou aí, da questão da sustentabilidade, né, da questão ambiental, tudo mais, né, e uma série de problemas que a gente encontra no agronegócio, né? O agronegócio é muito bem sucedido do ponto de vista de exportações, né? De divisas que o país obtém através das exportações, mas ele gera localmente uma série de problemas, né? Para o desenvolvimento das comunidades, né? Então, a pergunta é a seguinte: nós temos em várias universidades as empresas júnior, né, os cursos de empreendedorismo, as startups. Aqui em Botucatu temos a incubadora de empresas que a prefeitura criou, etc, etc. Mas eu vejo que a escala de atuação dessas novas empresas, né, ela ainda é muito pequena por falta de financiamento. A minha pergunta é: não haveria uma responsabilidade do governo federal além do Bolsa Família, da renda básica, né, que deve vir, quer dizer, do financiamento do consumo, também ter um financiamento de criação de empresas, né, e isso sendo, na prática, né, financiamento de novos projetos dessas novas gerações, né, que estão na universidade, através, por exemplo, do trabalho de conclusão de curso, se poderia ter um projeto de uma empresa a partir dele, né, e ser financiado a fundo perdido, ou seja, um tipo de bolsa para geração de empresas. Isso não seria necessário que o governo federal assumisse essa responsabilidade, porque eu não vejo como que a gente vai conseguir um ganho de escala aí nesse tipo de proposta sem um financiamento muito volumoso, que nem o Biden está fazendo nos Estados Unidos, para a retomada da economia, né? Nós precisaríamos aqui no Brasil um programa semelhante ao do Biden, com milhões, bilhões ou trilhões de reais para a geração de empresas que gerem emprego, né? Alfredo, queria completar aí o que você está falando, que tem uma ideia, estou fazendo comida aqui, que tem uma ideia no Brasil de se fazer de empresa e não olha para o que dá certo. Por exemplo, Bolsa Família, alguma coisa que deu muito certo no Brasil, e o nome já fala, Bolsa Família. As empresas familiares estão aí e as pessoas estão esquecendo disso, falam de startup sem lembrar das empresas familiares, que talvez, se juntar os universitários com empresas familiares, você poderia conseguir fazer muita coisa. Então, o Brasil tem isso na cultura nacional, né? A gente tem isso. Então, como a gente uniria, assim, as cidades? Eu estive esse final de semana em Conceição de Ibitipoca, Lima Duarte, um monte de outras cidades, 7 cidades mineiras aí, e nessa região você olha assim, você fala, meu Deus do céu, quanta coisa que dá para fazer aqui, a Universidade Federal de Juiz de Fora às vezes está de costa para isso, né?
aquelas famílias têm muita riqueza para criar. Se você for numa cidade como do café lá de, por exemplo, Lambari, você tem um universo lá de coisas muito sofisticadas que daria para ainda dar um salto maior, né? E por que a gente não fala de empresa familiar? Essa era a pergunta também que eu completo. Deixa eu só comentar que eu sou de Juiz de Fora, né? Eu fiz a graduação no FJF, mas realmente lá não existe essa mentalidade, porque é uma universidade que foi criada pelo mesmo grupo político que deu o golpe de 1964, né? Então é uma universidade que tem uma outra abordagem, né? Mas realmente eu concordo com você. Nós temos no interior do Brasil inúmeras oportunidades de desenvolvimento, né? De ampliação de escala, de empresas familiares, elas terem um alcance além, né, daquele local, né? Através de processos de industrialização, né? Dos produtos, né? E realmente tudo isso é desperdiçado, né? Por falta de competência dos administradores públicos, das próprias pessoas que estão na universidade que não têm essa visão, né? Como o Celso colocou. Celso quer falar. É o seguinte, o que disse o Pompeu, está dizendo o Alfredo, eles estão se referindo a potenciais que há no país. São potenciais, né? O potencial, você tem que mexer nele, você tem que excitar para ver se ele funciona, ok? E eu acho que isso aí, então, é uma proposta fundamental da CIUC. Ela fala interação nessa comunidade, vai mexer exatamente nesse potencial ao qual o Alfredo e o Pompeu estão se referindo. Então, eu fico muito feliz de estar ouvindo isso aí, porque nós estamos vendo aí a sinergia do Elson Penha, não é isso? Quer dizer, uma preocupação na Federal do Rio de Janeiro, né? Na Federal de São João del Rei e na Unesp Botucatu aí com o Alfredo. Olha, Celso, incrível o que o Elson colocou, o João e você. Estou muito admirado e agradeço, estou aprendendo com vocês. Eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um nome, né? Quando você vai para Caxambu, por exemplo, você vê um monte de placa lá. Os doutorandos da Universidade do Brasil estiveram aqui até a mudança, até 58 tem placa. Então tem 56 no lugar, 55 do outro lugar. E tinha essa ideia junto, Minas, Rio, São Paulo e Brasil inteiro, né? A gente pensar a Universidade do Brasil, né? E só assim que a gente vai conseguir desenvolver. Eu morei na Finlândia e era muito incrível, porque as empresas pequenas, familiares, grandes, médias, estavam todas na universidade. Tinha um dia que o curso de engenharias aplicadas, né, que eu trabalhei lá, dava soluções tanto para coisas do governo, militar, outra coisa, e trabalhavam nisso seriamente. Né? Se o aluno não conseguisse ter um resultado, ele não se formava. E é bem interessante como que a gente pode unir a universidade. Essa ideia de vocês, contem comigo e parabéns por tudo que vocês fizeram. Fiquei maravilhado vendo o Wilson falar e todos vocês. Luiz Gonzaga está levantando a mão. Obrigado, Zé Otário. O Celso também levantou, pode falar. Rapidamente é o seguinte, é que isso que o Pompeu se referiu aí, as cidades, já tem cidades universitárias, isso é uma prática dos países desenvolvidos, né? 7 anos que eu fiquei lá na França e na Suíça, eu trabalhava num local ao lado de um negócio que chamava o Centro de Energia Nuclear de Grenoble, porque é uma cidade. Cidade com ruas e tudo. E qualquer universidade tinha um lugar ali. Qualquer indústria, aliás. Qualquer indústria. Era uma cidade onde se produzia ciência e tecnologia, mas as indústrias estavam ali diretamente bebendo aquilo ali. Algo semelhante tinha na Suíça, né? E o MIT
onde o Alfredo fez pós-doutorado, é um exemplo fabuloso disso, né? Então, essa é uma prática mundial que não tem, que o Brasil não. Quer dizer, nós tínhamos que ter, por exemplo, a universidade tinha que ter galpões recebendo empresas de porte mínimo, né? Vamos tentar fazer isso com a Universidade de São João, etc. Então, já estou marcando um seminário na Federal de Minas Gerais, né, no Departamento de Física, onde então a gente vai retomar essas conversas aqui e convocando as engenharias para isso que nós estamos dizendo aqui, né, isso, para as empresas familiares, etc. Isso. Okay. O Luiz Gonzaga e o João levantaram a mão, então. Esse é o primeiro ponto. Eu acho interessante o esforço que vocês fizeram e toda essa trajetória, né? Vocês começaram em 92, né? Então já não é nem, não sei se é uma proposta a mais, né? Essa já é uma realidade. Vocês parece que já tem uma história ligada ao desenvolvimento da Universidade de Divinópolis e tal, e outros projetos. Então é mais uma continuidade, né? Agora, o que eu queria partilhar um pouco e fazer algumas provocações é porque eu tenho uma visão meio, não vou dizer frustrada, mas é porque eu acho que talvez seja uma visão meio trágica, que me leva a não confiar muito. Está faltando som. Estão ouvindo bem? Estou ouvindo bem, pode falar. É meio cético em relação a grandes propostas, grandes mudanças, né? Porque eu acho que eu tenho a impressão que as coisas vão mesmo aos poucos e devagar, né? Então, geralmente, e a minha experiência sempre mostrou isso. Eu sempre que eu me envolvi em grandes projetos, não estou dizendo que é o caso da Silk, assim, estou dizendo de uma forma geral, isso acaba frustrando um pouco e tudo mais. Aí eu falo isso porque, por exemplo, em relação à universidade, eu acho que, no nosso caso, no Brasil, eu não vejo que a universidade seja isolada um problema, vamos dizer, precisa ser mudada, embora precise, mas eu acho que a universidade faz parte de uma visão de colônia que o nosso país ainda tem. É uma visão, uma mentalidade extrativista, e eu acho que Minas Gerais é um estado em que isso aparece bastante, né? Seja ligada à pecuária, seja ligada à agricultura, ou então à mineração, que é o clássico de Minas Gerais. Então, essa mentalidade extrativista impede o andamento de qualquer outro tipo de mentalidade baseada em inovação, ciência e tecnologia. Impede, assim, dificulta, né, vamos dizer assim. Então, e até é um tema que eu estou discutindo com o Alfredo, da complexidade econômica. Tem um índice de complexidade econômica, não sei se vocês conhecem, do MIT, e, por exemplo, Minas Gerais tem uma complexidade econômica negativa, né? Tem trabalhos publicados de Minas Gerais, particularmente, mostrando isso, né, por conta dessa mentalidade extrativista. Então, enquanto isso beneficia alguns grupos, ou estiver beneficiando alguns grupos, isso não for tratado com mais clareza, eu acho que é uma luta meio inglória, né? Eu acho que a universidade acaba que não tem força para mudar essas lógicas. Até mesmo nas incubadoras, aqui em São João del Rei temos diversas empresas júnior, tem incubadoras, mas elas simplesmente não conseguem modificar isso. Nem sei se querem modificar isso. E eu acho, por exemplo, uma coisa básica que eu tentei colocar no curso de psicologia aqui em São João del Rei, na oportunidade agora de mudança curricular, a primeira evidência que eu vejo assim de que uma universidade ela está respondendo às demandas da comunidade é colocar como norteador de um curso de graduação, que é o básico, né, uma pesquisa de egressos, né? Onde vai o meu formando? Nem isso eu consegui
eu dei uma sugestão, eu consigo que eu diga assim, eu sugeri a reforma curricular que nós... Luiz, Harvard fala que é o mais importante, né? O que eles têm de mais importante é o banco de dados de egressos e a rede social de egressos. Não tem como discordar. Eu tentei colocar isso no curso, falei, gente, vamos ver. Aí simplesmente foi rechaçado, depois até saí da comissão, porque essas ideias não incomodam o projeto. Né? O projeto qual era? O professor tem uma ideia linda sobre fazer psicologia, mas não tem nada a ver com a realidade de São João del Rei. Então, isso atrapalharia o projeto desse grupo. Então, nem esse básico, elementar, eu acho que ainda eu vejo como possível. E eu lembro da minha experiência também no exterior, né? Só como exemplo, porque eu acho que cada realidade é uma realidade, né? Mas em Portugal, por exemplo, quando você chega aos 18 anos e vai fazer e vai escolher seu curso, o Ministério divulga anualmente, então, os dados dos egressos de todas as universidades. Então, você vai fazer psicologia na Universidade do Porto, você sabe onde vai formando, qual é a média salarial, quantos são empregados, quantos não estão, que tipo de trabalho fazem, quais não fazem, Na Finlândia, eles fecham a vaga. Por exemplo, a hotelaria caiu muito por causa de automação e de outras coisas. Eles fecharam os cursos no país inteiro. Eu acho muito interessante isso. Por exemplo, São João del Rei, o curso de psicologia, que é onde eu estou, abriu um mestrado. Ninguém sabe para que serve. Mas vamos abrir um doutorado. Eu falei, gente, abriu um doutorado. Abriu um doutorado. Abriu um doutorado, a gente nem sabe para que serve o mestrado, não sabe nem para que serve a graduação nesse sentido, mas fica abrindo. Né? Quer dizer, então, a desconexão é muito grande. Aí eu queria colocar para vocês essa provocação, né? Como a gente poderia dar pequenos passos nessa realidade dura que a gente vive. João levantou a mão, depois o Celso. A minha intervenção é brevíssima. Sobre tudo isso que nós estamos falando aí, dessa dificuldade, o Luiz acabou de falar aí de universidade criando coisas que não têm um sentido prático. Eu tenho sentido muito o meu trabalho, o meu instituto, Censo, é um trabalho de pesquisas de opinião. Eu sinto muita dificuldade no meio empresarial de saber utilizar a informação para poder alavancar os seus negócios. Então, o que eu digo é o seguinte, nós temos, eu acho, algumas dificuldades de base. Primeiro, um despreparo, não só do meio empresarial, mas da sociedade como um todo, porque há muitos e muitos anos a nossa educação no país vem sendo absolutamente sucateada. Então, não tem essa preocupação. E isso acaba refletindo também até na nossa política. Nós temos hoje uma política, um Congresso, um Executivo e até o Judiciário que realmente não tem uma formação, não só a formação, instrução formal, mas uma formação de base, voltada para o bem comum, voltada para isso. Vocês falam aí de Finlândia, de Suécia e tal. É uma beleza. Acho que isso tem que ser... O Brasil tem um potencial violentíssimo. Não só potencial econômico, mas intelectual também. Mas tem que ser muito mais bem trabalhado isso. E eu acho que isso tudo tem obrigatoriamente que passar por uma mudança de rumo política no Brasil. Ok, Celso. Quanto ao que na preocupação do Luiz Gonzaga, hein? De dificuldade e proposta de grande porte, eu diria o seguinte:
uma proposta muito ambiciosa de grande porte, não significa que ela vá trabalhar com essa dimensão desde o início. Ela pode começar humildemente, né? Como se dizia, uma estrada de 20 léguas começa com um passo, né? Então, eu acho que esse é o trabalho da SIUC. Essas dificuldades que foram colocadas aí, de mentalidade dos empresários, como o João colocou, então, isso aí nós podemos tomar como um dos objetivos da SIUC, né? Então, um comportamento muito importante é isso que nós estamos fazendo, que é intercambiar informações. Eu também hoje estou recebendo aqui sugestões de vocês aí em geral, com as quais a gente não estava pensando. Eu não estava pensando que existe debaixo do sapato da gente, mas a gente não estava atentando para ela, né? E a verdade é a seguinte: nós temos deficiências graves na própria universidade, né? Inclusive é o seguinte: tinha uma crítica de um amigo, um engenheiro lá da UFMV, criticando as engenharias, que tem muito engenheiro que está mais preocupado em produzir artigo teórico, né, do que fazer alguma coisa concreta. Olha, pessoal, isso não é uma universidade federal da importância, né? É triste. O engenheiro tem que sempre pensar em fazer alguma coisa que vai acontecer concretamente, como eu disse em instantes atrás, né? Levar o país a ser autossuficiente das suas necessidades, as empresas e tudo. Deixar essa mentalidade de vira-lata, de comprar e vender o que os outros pensam e fazem, tem que atacar isso direto, né? Agora, não quer dizer que a nossa universidade, tradicionalmente, não tenha tido competência. Nós temos competência para isso, mas a universidade ela está sendo asfixiada, simplesmente. É impressionante como é que esse governo não pegou cientistas de alto nível para colocar lá para quem entende de saúde, quem entende de vírus, não é verdade? Esse pessoal devia estar chefiando. Se isso tivesse acontecido assim no ano passado, já devia ter acontecido, nós estaríamos agora com mais de 70% da população vacinada. Mas como é que você coloca um general no lugar de um médico para a saúde? Etc, etc, etc. Quem são nossos ministros? É necessário, é obrigatório que o presidente da República tem que saber ler e escrever. Isso é fundamental. Etc, etc. Temos Elson e Luiz Gonzaga. Bom, eu imagino o seguinte, que eu estou aqui escutando aqui a coisa, mas a palavra boa para isso tudo chama-se conquista, né? A experiência de muitos anos na área administrativa, a gente consegue resultados na medida que a gente conquista. E não é fácil conquistar, mas existem certos trabalhos, certos projetos que a gente pode conquistar. Em vez de fazer a coisa de cima para baixo, né, você faz de baixo para cima. Você pega seu pessoal e fala, nós precisamos de fazer um determinado trabalho aqui. Eu já sei a solução, mas eu vou guardar ela aqui debaixo do papel aqui, não vou contar para ninguém. Nós precisamos de fazer isso, o que vocês acham, tal, aí todo mundo junto e dá a sua sugestão e tal, e forma a coisa, e de repente vai dar igualzinho você já tinha pensado. Mas aí o pessoal já agarrou a ideia, porque eles participaram, né, eles sugeriram, e a coisa acaba acontecendo, né? E outro aspecto também que eu escutei aqui, a informação, tem uma frase antiga, quem tem informação tem poder, né? E, de fato, falta muita informação, inclusive na parte do financiamento, como citou bem o Alfredo Pereira, existem linhas de financiamento diversas, às vezes no governo federal, às vezes até no governo estadual, e muita gente não conhece
né? O pessoal, às vezes, está precisando de um financiamento, mas não conhece, não sabe que existe, né? Eu tenho visto aqui em Divinópolis, por exemplo, tem um engenheiro que agora foi até candidato a prefeito, está trabalhando junto à prefeitura agora. Ele já trabalhou no governo federal, então ele conta que existem recursos em diversos lugares lá no governo federal. Ele sabe que existe, mas aqui ninguém sabia. Ninguém sabia. Agora ele está falando, ó, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, porque o recurso existe. É claro que precisa de projetos, né? Um bom projeto, não adianta você querer ganhar o recurso se você não tem um projeto bom para poder conquistar o recurso, né? Mas, então, informação é poder. Eu também sugeri também várias vezes, e aqui agora parece que está acontecendo, é o observatório econômico. Eles chamam de observatório econômico, mas podia chamar de outra coisa. Mas tudo que interessa para o município tem que ter alguém, ou seja, da universidade, ou da prefeitura, ou das associações, mas fazendo isso, existem informações espetaculares aí no IBGE, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na área de exportação, essa coisa. É preciso estar pegando esses dados e fazendo com que eles sejam articulados, entendidos e observados e multiplicados para aquilo que nos interessa, né? Para aquilo que nos interessa. E, de repente, nós estamos prestando um serviço sensacional para a entidade, porque nós abrimos um caminho novo aí com uma determinada empresa que nem pensava nisso, né? Por exemplo, exportação de um determinado produto, o sujeito nem sabia que esse mercado existia, né? E a empresa passa a operar nesse sentido. Então, esse observatório eu acho fundamental para o desenvolvimento. E a universidade pode ser um catalisador desse observatório, né? No nosso caso aqui, já agora está acontecendo, finalmente, né? E o município está usufruindo dessas informações de maneira mais inteligente, né? Então, eram essas algumas observações, achei muito válido tudo, foi bastante comentado, né? E agradeço. Muito obrigado. Temos o Luiz Gonzaga e o Celson. Eu só queria fazer um comentário do que o Elson falou, que já estão sendo implementados esses observatórios, né? Eu sei lá na Unicamp, o grupo que eu participo também alimenta um desses observatórios, mas os acessos são muito escassos, né? Eu acho que tem que haver uma forma de conectar esses observatórios com as redes sociais, porque hoje em dia o povão está mesmo nas redes sociais, né? Você vê aí coisas assim que para a gente são muito novas, né? Como o tal do TikTok, né? As novas gerações estão ligadas no TikTok. Parece um pouco estranho, até bizarro, falar de conectar um observatório com o TikTok, mas se o observatório fizesse uma postagem diária no TikTok e conseguisse, né, que as novas gerações obtivessem um pouco dessas informações, e ele iria criando, né, uma outra possibilidade aí, né, das pessoas. Por outro lado, eu estou falando mais do que eu queria, mas por outro lado, essas novas gerações, elas estão sem perspectiva de ocupação, né? Seja de criar uma empresa ou conseguir um emprego, né? Elas estão sem ocupação, elas gastam o tempo, elas se ocupam com games, né? Com jogos eletrônicos, na falta de outra coisa também para fazer, né? Além do atrativo desses games, né? Mas a gente não vai desenvolver o Brasil com uma nova geração que fica jogando games, né? A gente tem que encontrar uma forma de chegar neles, né? Porque eles serão os empresários do futuro, né? Se é que nós teremos. Então, Luiz Gonzaga, por favor, depois o Celson. Tá sem som, tá sem som. Oi, concordo também com o que disse o Elson. E assim, na minha prática aqui em São João del Rei, eu trabalho com muitos bancos de dados, né? A minha área é saúde do trabalhador, e eu mesmo produzo um banco de dados sobre acidentes de trabalho aqui na região. E já venho fazendo isso há bastante tempo, e os bancos
se refinam cada vez mais. A única coisa que não avança é a política pública correspondente às informações disponíveis. Por mais que você divulgue, faça fóruns, eu já fiz de tudo. Até virtual, o Alfredo, no Facebook, já tentei plataforma Moodle, já tentei de tudo. Porque você mobiliza os mobilizáveis de sempre, né? Quer dizer, aqueles que estão sempre mobilizados, né? Que já estavam, né? Dificilmente aparece um novato no meio que olha que interessante, então vamos lá. Então, é meio frustrante um pouco. Eu fico tentando arrumar uma linguagem, né? Que pudesse... Pode ser que eu esteja errando o caminho, mas tudo bem. Mas eu acho... essa discussão, eu queria dar um exemplo de uma coisa que eu acho que funciona. Eu tenho esses bancos, tudo, mas talvez uma coisa mais simples poderia ser mais eficiente, né? No departamento, e aí é uma realidade talvez vocês conheçam, é sempre aquela brigaiada e tal. E aí todo mundo tem uma ideia de como esse departamento pode funcionar melhor. Tem que seguir tal, uma ideia moral, né? Devemos fazer isso, fazer aquilo. A única coisa, e todo mundo pode expor, eu já vi então as pessoas expondo aquilo que elas achavam que deveriam ser. Mas uma atitude muito simples foi capaz de modificar o comportamento dos professores, sem nenhuma lição de moral, vamos dizer assim. Nós decidimos publicizar todas as atas das assembleias de departamento. Então, qualquer aluno, qualquer pessoa da comunidade pode ir lá e ler. Só isso modificou o comportamento daqueles que gritavam, que xingavam e tal, porque eles ficavam com vergonha de aparecer para os outros, né? Então, aí depois eu tenho, é um exemplo, e eu tenho tentado criar de me envolver com esse tipo de estratégia, que com pequenas coisas modificam o comportamento, mas ele não sabe exatamente para qual a direção dessa modificação, né? Então, quer dizer, a gente não domina isso, vai ser o que o grupo escolher. Eu acho legal essa parte. Então, por exemplo, pensando em termos mais amplos, se a gente conseguisse fazer com que o decisor, né, a cara que vai tomar decisão sobre política pública, fosse obrigado, de alguma forma, a se comprometer com esses dados, né, a gente não sabe o que ele vai fazer com isso, mas ele é obrigado a explicitar quais foram os dados que ele tomou para decidir tal coisa, e aí automaticamente a gente já teria indicadores para avaliar essa política pública, já seria uma revolução para mim no Brasil. Uma revolução. Não precisa nem dizer o que você vai fazer, mas só de o cara ser obrigado a expor e estabelecer um indicador de avaliação, nossa, a gente vai explodir. E as pessoas não querem se comprometer, né? Na universidade, quando eu falo dos egressos, é um indicador que compromete, né? Que vai dizer da nossa capacidade de produzir ou não um bom profissional. Para onde que ele vai, se ele arruma emprego, se não arruma, né? E se a gente forma aquilo que a sociedade demanda, né? E não exatamente aquilo que eu quero ensinar, aquilo que eu quero passar. Então eu acho que seria um excelente caminho lutar por esses tipos de marcos, assim, né? A gente não sabe para onde vai dar, mas obriga as pessoas a publicizarem seus critérios. O sol é mesmo o melhor detergente. Isso aí. Boa. Celson? Só retornando aí, de novo importante o que o Luiz Gonzaga tinha colocado, a questão de se pegar um projeto grande, né? Mas é assim mesmo, você pode pegar uma conversa grande e você começa devagar, né? Então é o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento é muito importante. Nós estamos trabalhando concretamente dentro do possível, né? Essa coisa vai tomar uma forma. O que nós estamos vendo aí é que nós temos que mudar também, não é só a comunidade, a própria universidade tem que ter mudanças. Para mim, tinha que ter uma CPI na universidade. E tem muita gente se aproveitando da situação. Eu tenho um conflito muito grande, por exemplo, com os aposentados, né? Celso, a situação do Brasil de sequestro financeiro é tão grande, a gente está tão esmagado por uma ideia que veio lá
que a Margaret Thatcher tem coisas boas, mas ela tem coisas que ela nos trouxe que deixa num colonialismo enorme. Por exemplo, tinha que se esquecer todas as CPIs, porque o tanto de dinheiro que a gente poderia ter gerando riqueza para o país é tão grande, então se a gente olhar para frente, eu acho que a gente vai avançar muito mais. Então, eu acho que se a gente fizer pequenas coisas, sabe o que eu queria propor aqui? Eu dou uma disciplina que chama Mapas, tem 40 alunos da graduação da UFRJ. Como é que chama? Mapas, que é mapeando a mente, a consciência e os mapas do mundo para trabalhar essas duas coisas. E é uma disciplina que tem aluno da engenharia, tem muito aluno da farmácia, agora, porque um foi falando para o outro, porque ela é optativa. E, de repente, por que a gente não pode fazer uma parceria? Conversar agora usando essas coisas digitais, chegar na região de vocês, conversando com esses alunos, fazer um evento virtual com, de repente, alguém assim, de outros lugares e unindo, né? Quem sabe a gente não sensibiliza com alguma coisa prática e, de repente, pode surgir aí uma nova empresa, uma nova solução, alguma coisa, não sei como ainda, mas a gente dá passos pequenos, como o Luiz Gonzaga fala aí, que está perto da nossa realidade, né? Então, eu estou fazendo essa proposta aqui de a gente pensar, pelo menos, deles... imagine você contando sobre a região, sobre tudo, e o que a gente pode aproximar aí com o Elson, com os empresários locais, com os estudantes, como que a gente pode fazer essa parceria, né? Então, estou dando um passo aqui, tentando achar alguma linha real de ação, né? Ok, muito obrigado pelo seu passo, nós contamos com a sua participação, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui, o que nós estamos podendo fazer agora é o que é possível, né? Nós podemos fazer isso aí. Agora, a coisa deve ir em frente realmente com mais força quando a gente tiver voltado àquele tal de normal, mais ou menos, né? Por exemplo, no ano passado, no início do ano passado, nós estamos contando com um auditório da UENG, boa vontade de professores da UENG, de diretório acadêmico. O diretor acadêmico da UENG de Divinópolis estava propondo entrar em contato com os diretores acadêmicos dos estudantes das 16 unidades. E a gente tinha lá, podia colocar 500 alunos no auditório, etc. Então, nesta convivência, nessa efervescência, né, entre professores e estudantes, aí que essa coisa vai poder andar concretamente. No momento, nós estamos fazendo o ótimo, do possível, que é isso aqui. Quer dizer, nós vamos sair daqui hoje diferentes, porque nós intercambiamos ideias, nós estamos vendo que nós temos o quê? Nós estamos vendo que podemos contar com a contribuição de outras instituições, da Unesp de Botucatu, da Federal do Rio, da Federal de São João, isso aqui é importante. Um grupo só, a gente tem que ter grupos de grupos. Eu estou acreditando, então, o seguinte, que lá para o fim do ano, início do ano que vem, com o pessoal vacinadinho e tudo, nós vamos viver uma outra realidade. E isso que nós fizemos aqui hoje vai ser muito importante, né? Porque nós vamos ter outras reuniões, né? Inclusive o Valdo, que é um cientista político muito competente, já vai coordenar uma mesa redonda da CIUC, em que estão todos convidados, né? E nós poderíamos depois fazer um outro evento aí, com a colaboração do Alfredo, né? Chamando o Valdo a dar os pitacos dele no assunto, né? Outra coisa muito importante é o seguinte, eu acho que muito importante é o instituto que o Alfredo está fundando, né? E o que ele vai, inclusive, nos dar uma mão muito... Por exemplo, o que está acontecendo aqui hoje é uma colaboração muito importante do Alfredo, que nos convidou aqui. Nós estamos dando um passo importante, mais uma vez, graças ao Alfredo. Nós devemos agradecer. O convite que ele nos fez é muito importante. Tudo isso que está acontecendo, e nós esperamos o seguinte, é o guarda-chuva do seu instituto, Alfredo. Nós vamos fazer o que a gente pode, né?
Eu digo, e nós temos, então, um andar e um térreo de um prédio no centro de Divinópolis, onde já tem uma sala que o João Ciência já tem uma chave para colocar um dos seus escritórios da sua Sensuc, na sua empresa, Sensuc. Tem um outro amigo também, o Wander Senna, que trabalha com formas e virtuais, etc., não é isso? E o espaço que eu estou colocando à disposição de 1 hectare, que tem mais de 50 anos, não se corta uma árvore, um lugar que tem cobra, tem tatu, né? Tem pássaros, tem frutos silvestres, né? Lá tinha muita gabiroba, tinha pitanga. e tem esse espaço lá de Furnas, né? Que é uma empresa hoteleira compatível com o primeiro mundo, e que o dono lá, ele colocou aquilo à nossa disposição. A gente pode fazer um bruto encontro da CIUC lá, né? Onde o pessoal da Federal do Rio de Janeiro, de São João e a Unesp já podem se considerar organizadores desse encontro, né? Vamos ver se até fevereiro do ano que vem a gente faz esse encontro. Ok? É isso aí. Tá bom, gente. Tá bom, então, eu acho que nós já estamos, né, assim, se aproximando do desfecho. Foi uma excelente conversa, né? Eu acho que a gente criou aqui algumas sementes, né, que vão dar muitos frutos. É um tipo de proposta que é arriscado a gente ser muito ambicioso, mas também a gente não pode ser modesto demais, né? Pela amplitude dos problemas que a gente está lidando, a gente tem que propor soluções da mesma magnitude, né? E nesse sentido, né, eu queria distinguir assim algumas pautas para a gente conversar. Uma seria assim, a estrutura física, né, que o Celso mencionou. Eu também vou criar aqui uma biblioteca com meus livros, né, que eu não sei exatamente como é que seria essa questão do instituto que o Celso mencionou, né? Por enquanto, esse instituto seria eu e o Luiz Gonzaga, que eu pedi para o Luiz Gonzaga ser o presidente, para eu não ser o presidente. Mas isso, por enquanto, está um pouco ainda assim nos planos, né? A realidade que a gente tem é esse canal da bioética da governança. Nós estamos envolvidos com alguns projetos que estão sendo feitos aí na Unicamp, e então a gente vai construindo, né, essa trajetória de um modo assim, não muito rígido, né? A gente precisa estar aberto, né? Quer dizer, então, outro nível da coisa assim, são as iniciativas locais, né? E um terceiro nível seria uma iniciativa global, que seria política, né? Uma proposta política. E aí eu queria falar para vocês que eu tenho uma proposta de um fórum popular online que faria essas trocas de informações que foi mencionada, mas seria um fórum em que todo cidadão brasileiro poderia postar e que faria semanalmente um relatório. Mas para isso é preciso usar inteligência artificial, né? Porque para agrupar conforme determinados tópicos, os assuntos, e promover esse relatório, porque seria uma tarefa muito grande para ser feito pela inteligência humana, né? Mas então, essa proposta que me parece que o Luiz Otávio e o Luiz Gonzaga conhecem um pouco, né? Poderia talvez ser uma proposta global, porque esse fórum ele teria muitas funções na interação entre o povo e os governantes, interação de mão dupla, ou seja, o povo tomar ciência das ações dos governantes e dar um feedback, né? Governantes aqui, incluindo os 3 poderes, certo? Se produziria semanalmente um relatório que seria encaminhado aos representantes nos 3 poderes, né? Um feedback do povo sobre a atuação dos governantes. Então, é uma ideia que ainda está um pouco assim, embrionária, mas já tem um artigo que foi publicado há alguns anos sobre isso, né? Quer dizer, já é algo que já está publicado.
aí a gente poderia conversar um pouco mais depois, né? Quer dizer, então, só recapitulando, são 3 níveis para a gente pensar, né? Um seria a questão da infraestrutura física, um congresso, uma reunião, né? Essas seminários pela internet, né? O próximo já está, então, seria com o Valdo, né, Celso? Eu estou organizando vários outros, né? Nesse canal chamado Bioética da Governança, que a gente vai postar essa gravação. Um segundo nível são iniciativas locais, então tem a disciplina do Zé Otávio, certo? Tem várias outras iniciativas que ocorrem em vários outros lugares que a gente pode agregar, né? Tecendo uma rede, né, de grupos, de pessoas em todo o Brasil. Eu fiz uma roda de conversa com estudantes do Piauí, né? Vocês vão encontrar aí no canal da Bioética da Governança. Tem 2 vídeos de roda de conversa com estudantes do Piauí, quer dizer, então, a gente vai caminhando passo a passo, criando laços, né? E tem o nível de uma proposta global, que aí eu teria essa proposta desse fórum popular online, que seria um mecanismo de democracia participativa junto para ampliar, né, o escopo da democracia representativa, quer dizer, promover um feedback do povo para os representantes, né? Aí precisaria de pessoas que entendem desse assunto aí de inteligência artificial, como o Zé Otávio, né, para a gente pensar, né, uma série de questões relativas a uma proposta dessa, certo? Então, eu agradeço a todos pela participação, né, e peço para cada um, sucintamente, proferir suas palavras finais. O Luiz Gonzaga já está com a mão levantada. Eu só partilho com você tudo isso que você falou e entusiasmado, gostei da conversa e vamos para frente. Eu só queria fazer uma última pergunta para o João. Eu vi que ele trabalha no Instituto de Pesquisa de Opinião. Eu queria saber quem que vai ser o próximo presidente. A pergunta de $1 milhão aqui no Brasil hoje. Mas eu tenho algumas informações, porque eu, não só as pesquisas que eu faço, mas eu fico muito ligado também às pesquisas todas que saem aí, principalmente nessa área política. Nós vemos hoje que nós temos 2 candidatos, o Bolsonaro e o Lula, eles são mancos. Um apoia no ombro do outro para poder crescer. Então, com as informações todas que eu tenho, existe uma esperança muito grande, mas muito grande mesmo, de que nenhum dos 2 esteja na cadeira em 23. Tá bom, gente. Palavras finais. Perfeito. Zé Otávio vai comentar essa. Não, a única chance disso acontecer é um dos 2, o soluço, que o homem que está internado com soluço hoje na base lá em Brasília, tem alguma coisa e não seja candidato, né? Ou acontecer alguma coisa... Quem está internado? Quem está internado? O Bolsonaro. Bolsonaro foi internado hoje. Que isso? Está com dores fortes no intestino. Só se acontecer alguma coisa, porque essa polarização faz um subir e outro subir, como ele falou, e o Lula está eleito, né? Se isso acontecer. Se um dos 2 não for candidato, começa de novo o jogo, aí pode acontecer tudo, ter a reeleição do vice, pode acontecer muita coisa, né? Voltando aqui, sobre inteligência artificial, o grande problema hoje de construir qualquer coisa de inteligência artificial é a engenharia
de se fazer isso, Celson. As pessoas ainda não sabem colocar, como o Greg Bock fez o ML lá e resolveu os sistemas computacionais, e o pessoal conseguiu desenvolver, depois de 95, coisas incríveis. Está faltando um Greg Bock aí para inteligência artificial e a gente conseguir, porque tem umas requisições aí. Como que a gente fala sobre a prefeitura? Porque tem que começar na rua, na prefeitura, tem que ter esse sistema que o Alfredo só vai funcionar porque o país ainda ele é federativo e municipalista. Então a gente precisa ter município, estado e federação para conseguir fazer um sistema desse, né? E se a gente conseguir que esse sistema funcione na prefeitura, ele vai funcionar no estado e vai funcionar no federal. Então a gente precisa pensar numa cidade, resolver esse sistema para a cidade e escalar nacional, né, Alfredo? E de forma de espiral. Se a gente conseguir fazer isso, eu acredito que a gente faça. Então, ou é Botucatu, ou é qualquer cidade aí que a gente escolha, de repente a cidade de vocês, daí a gente faz o desafio nesse lugar. Tá certo. Eu vou apresentar um seminário sobre isso para o grupo da Unicamp no início de agosto. Eu vou mandar para vocês o link, né? Porque vocês estão convidados também para... Tem um grupo chamado Grupo de Desenvolvimento Econômico e Social com professores da Unicamp. Não tem nenhum economista, por curioso, que é um grupo interdisciplinar, né? Eu acho que os economistas não estão em outra, né? Mas eu vou discutir esse assunto, eu vou convidar vocês, tá bom? Economista no Brasil está na negação, né? Se não tiver informação e ciência, eles estão pendurados para que a gente não abra os olhos. Quando a gente abrir os olhos, que eles não entendem nada de nada, daí a gente precisa de mais engenheiros, pessoal de matemática, pessoal de estatística, pessoal de um monte de outras coisas no Ministério da Economia. Pois é. Bem, então... Médico não deu certo. Vamos continuar rodando a palavra, então, palavras finais, tá bom? Elson, João e Celson. Eu queria só agradecer, né, pela oportunidade, dizer da minha satisfação em ter companheiros de alto nível aqui conversando sobre esses problemas que realmente nos afligem, né? E acrescentar o seguinte, que na minha modesta opinião, 2 grandes problemas que nós precisamos resolver no Brasil. Primeiro, cidadania. A educação brasileira falhou gravemente no aspecto de cidadania. Nós formamos pessoas, às vezes, engenheiros, médicos, dentistas, etc., professor, mas não formamos cidadão. Você vê aí, por exemplo, a quantidade de problemas que nós temos, lixo na rua, você dirige de forma como se o carro dele fosse o único na cidade, a quantidade de acidentes, a criminalidade, né? A inversão de valores que nós estamos vivendo no Brasil hoje, o fogo no mato, etc. E tal. Falta cidadania. Não fazemos nada para poder mudar isso. O Brasil não está fazendo nada para mudar isso. Eu tinha até uma sugestão que eu apresentei aqui para os candidatos a prefeitos, que seria a criação, colocar na grade curricular das crianças, do ensino infantil, a cidadania, noções de cidadania. Ensinar para eles, que as crianças, na medida que elas aprendem, elas têm um efeito multiplicador muito grande, elas vão contar para o pai, para a mãe, para a tia, para o vovô, o que ela aprendeu lá. Então, ele vai aprender que não pode pôr fogo no mato, que não pode jogar lixo no chão, etc. Tal. Isso é feito, às vezes, de maneira... um ou outro professor que ensina. Então, é preciso sistematizar isso. Então, é o primeiro problema. E o segundo, que eu acho que é deixar as pessoas andar com as próprias pernas. Na medida que as pessoas passem a andar com as próprias pernas, isso nós podemos fazer, né? Nós podemos atuar nisso, esse Brasil realmente vai andar, vai ter sucesso, né? Então, muito obrigado, um grande abraço a todos. Bom, eu queria só fazer um comentário inicial sobre o que o Gé Otávio falou, preocupado com a Margaret Thatcher. Uma coisa é a orientação colonialista dela, outra coisa é a preocupação concreta que ela tem e importante para todo mundo de sobrevivência, né? Depois, seguinte, hoje eu não falei um negócio muito importante, que envolve todas as preocupações, aí, em especial
da cidadania, ao qual o Elson se refere, que é que eu chamo de educação de máxima abrangência, que vai envolver tudo. A educação familiar, social, a formal, política, a formação da cidadania, está incluído aí. Eu deixei de falar nisso hoje. Por outro lado, também o seguinte, a questão que, para a gente atacar a questão do apavoramento, nós temos que conseguir ter uma ressonância mundial. Então, essa proposta de educação de máxima abrangência, abrangendo tudo que a gente falou aí, que a nossa educação não está com nada, mas a educação de máxima abrangência envolve tudo. Você forma um cidadão completo. E, em seguida, nós temos que ter a coragem, ser do jeito de fazer um diálogo mundial nessa brincadeira aí. Bom, só eu fiquei bastante, até surpreso com o que a gente viu hoje, e muito satisfeito, e espero que a gente vá em frente. Muito obrigado. Posso finalizar? Claro, você então vai fazer um fecho para a nossa conversa. Bom, então eu vou começar com uma provocação. Eu fiquei fascinado realmente com essa proposta do Alfredo, da utilização da inteligência artificial para criar esse mosaico. Isso eu acho que é fantástico. E daí até surge talvez uma tarefa para mim, para o Celson e para o Elson, porque o Cefet aqui de Divinópolis está fazendo um trabalho muito sério e muito bom nessa área de inteligência artificial. Então, quem sabe a gente pode até convidar alguém aí para participar, se o Alfredo permitir. Claro, é excelente. Eu acho que poderia ser já uma integração aí. Bom, é só esse. Vamos então ficar em contato. Ótimo. Eu me sinto realmente privilegiado por participar, ter recebido esse convite de vocês, participar de uma conversa de tão alto nível e tão grande importância para todos nós. Agradeço muito esse convite e também me coloco à disposição, se algum de vocês aí, o Luiz quer saber quem vai ser o presidente ou alguma coisa desse tipo, se vocês quiserem fazer uma conversa comigo aqui, estou totalmente à disposição. Vamos te convidar, sim. Vamos te convidar. Bem, gente, então, agradeço a todos. Foi um prazer e também muito produtivo. Certo? Até a próxima. Boa tarde.